Olá, aqui é o Thiago Santos mais uma vez, e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre o estudo da partitura. No último vídeo, nós vimos como que a autoridade do regente está fundamentalmente ligada ao seu conhecimento de uma obra a ser trabalhada. Mas como começar a estudar uma partitura para se chegar a esse conhecimento profundo de uma obra? De quais ferramentas nós precisamos nesse processo? Nós vamos começar a conversar sobre isso nesse vídeo. Um dia eu ouvi essa frase de um grande maestro: o estudo da partitura começa com ela ainda fechada. Mas o que exatamente isso quer dizer? Como e por que começar a estudar uma partitura com ela fechada? Bem, nós sabemos que uma obra nunca está isolada, ela nunca é fruto de um acaso, algo assim sem uma relação com uma época, uma cultura, um lugar, etc. E mais do que isso, uma obra musical é, na verdade, a criação artística de uma pessoa. Alguém que tem uma história, uma personalidade, um temperamento, certas características pessoais, musicais, etc. Então, se a gente entende uma obra dessa forma, como sendo algo que faz parte de um cenário, de um contexto, a gente consegue perceber que faz todo sentido essa ideia de que o estudo da partitura começa antes mesmo de abri-la. E mais uma vez aqui, o pensamento de Hans Swarovski serve de base para a nossa reflexão. Lembra que no vídeo anterior, Swarovski diz que a primeira condição para reger é o conhecimento absoluto da obra? Pois ele continua, não somente do que, mas antes de tudo, do como e do porquê. Então veja que para o Swarovski, antes de sabermos o que é a obra, ou seja, qual o seu conteúdo propriamente musical, é importante saber o como da obra. Ou seja, como ela foi composta, em que contexto, como era o mundo na época em que essa obra foi composta, como estava principalmente o compositor, como era a vida dele quando compôs essa obra, como era o meio musical à sua volta. E aí esse como nos leva ao porquê da obra. Por que essa música foi composta? Quais motivações o compositor tinha? Foi uma encomenda? Quem encomendou? Para que ocasião? Por quê? Ah, não, essa obra foi fruto de uma motivação mais pessoal do compositor. Ou, sei lá, ele quis presentear alguém com essa obra. Mas, enfim, por que o compositor escreveu essa música? Tá certo que nem sempre nós vamos ter resposta para todas essas perguntas. Mas o que importa aqui é muito mais o processo de investigação do que certas respostas em si. Porque é justamente no processo de investigação que nós vamos nos aprofundando no conhecimento, ou eu diria, no convívio com o compositor e suas características, seu estilo e etc. E esse processo envolve diversas ferramentas de estudo. E aqui eu destaco três que me parecem ser as mais importantes. Em primeiro lugar, ter bem presente a biografia do compositor, especialmente considerando o período em que compôs a obra em questão. Em segundo lugar, eu diria que fazer uma boa pesquisa sobre o contexto histórico-cultural no qual a obra foi composta e todos aqueles porquês e comos da música. E por fim, uma ferramenta que é muito útil e musicalmente muito rica é conhecer quais outras obras o compositor escreveu no mesmo período, no mesmo ano, no mesmo mês, na mesma fase. Quais as duas ou três obras que vieram antes e que vieram depois dessa obra que eu vou estudar. Isso me ajuda a conhecer mais e melhor o idioma musical do compositor. Mas todas essas perguntas, os comos e os porquês, acabam nos levando a uma outra ferramenta fundamental que é
o conhecimento do estilo de cada época. Eu abordo isso com um exemplo muito prático. Imagine que a sua orquestra vai tocar no mesmo programa um divertimento para cordas de Mozart e o Mourão, de Guerra Peixe. Bem, essas são obras separadas por 200 anos e ainda um Oceano Atlântico inteiro, não é? Por isso, sendo obras tão distantes, de diferentes épocas, países, culturas, enfim, sendo obras tão diferentes, será que o tipo de sonoridade delas deve ser o mesmo? E aqui, quando eu falo em sonoridade, eu me refiro não só ao tipo de produção de som, ao tipo de toque, mas também à própria leitura dos sinais gráficos da partitura. Será que, por exemplo, uma ligadura, um ponto de aumento, um acento, será que esses sinais tinham, na época de Mozart, os mesmos significados que tinham para o Guerra-Peixe? Ora, são 200 anos de diferença. É como pensar dois idiomas que usem o mesmo alfabeto. O fato de ser o mesmo alfabeto não faz com que a pronúncia das letras seja a mesma nas duas línguas. Por exemplo, o H em inglês tem uma pronúncia, o H em português tem outra. Eu não estou abordando isso aqui para defender que você precise conhecer os estilos para tentar recriar a sonoridade de uma época, ou seja, buscar uma interpretação autêntica. Não é exatamente isso que eu estou falando. Claro, isso é possível, mas eu penso que mais importante que isso, mais importante do que tentar imitar o som de uma época, é conhecer o estilo para entender a leitura daquela partitura. Podem ser os mesmos sinais, mas com significados diferentes, ou as mesmas palavras com sentidos distintos. Por exemplo, será que um andante para Haydn tem o mesmo tempo, o mesmo andamento que um andante para Villa-Lobos? Pode ser que não. Então, percebe como que todos esses conhecimentos já devem estar em nós antes mesmo do estudo daquela partitura específica? Mas como exatamente aprender tudo isso? Onde aprender isso? Bem, eu penso em algumas ferramentas para isso. Em primeiro lugar, a leitura de alguns autores de hoje que tratam da execução musical nas diversas épocas. Tem muito material sobre isso. E em segundo lugar, algo que nem sempre é muito fácil, mas que é possível: a leitura de textos das respectivas épocas. Por exemplo, tratados teóricos, métodos de instrumentos, cartas dos compositores, enfim. Na internet tem muitas opções em diversos idiomas e em português já tem algumas coisas, inclusive publicadas no Brasil. Mas uma coisa essencialmente importante da gente lembrar nesse nosso contexto de regentes barra professores de projetos sociais é que a nossa abordagem interpretativa, baseada nesses dois pilares, que são o conhecimento histórico, contextual da obra e o conhecimento dos estilos, a nossa interpretação baseada nisso, de alguma forma também vai ajudar a criar o vocabulário musical e artístico dos nossos alunos. É claro que isso não significa que nós vamos agora para frente do grupo para dar aulas sobre estilo e história da música usando o tempo de ensaio. Não é bem para isso que serve o nosso estudo. Mas as nossas decisões interpretativas, nossa abordagem da obra, precisam transmitir o nosso entendimento contextual e estilístico. Você percebe como isso também se liga com aquilo que nós vimos no vídeo passado sobre a figura do regente como a autoridade musical do grupo? Mas como eu disse anteriormente, tudo isso é um processo. E por isso, antes de terminar, eu faço aqui uma observação. Você não vai aprender tudo da noite para o dia antes de abrir sua partitura para reger. E mais, você não precisa fazer nenhum estudo musicológico super profundo, esgotar todos esses assuntos. Absolutamente. Não é para isso. Até porque, na prática, nem sempre nós temos todo o tempo do mundo para fazer uma pesquisa assim super profunda, super detalhada. Na verdade, a gente vai acumulando, vai construindo esse conhecimento ao longo de toda a nossa trajetória.
A cada obra que se estuda, se aprende um pouco mais sobre essas questões de estilo e história. Mas o mais importante é saber que nós precisamos, é necessário criar o nosso próprio arsenal desse conhecimento. E que é importante criar uma intimidade com esse aspecto histórico das obras e dos compositores e criar uma certa fluência nos estilos. Isso faz diferença. E então, depois que eu faço esse mergulho na obra, antes mesmo de abrir a partitura, é hora de começar a ler, de fato, a página 1 da música, né? E agora? Quais ferramentas propriamente musicais eu preciso usar para aprender profundamente, para entender bem a obra? Nós vamos conversar sobre isso no próximo vídeo. Até lá!